tudo bom? Boa noite! Muito prazer, meu nome é Viviane. Se você ainda não me conhece, se é a primeira vez que você está tendo contato aqui comigo, tá? Eu me chamo Viviane e a gente tá aqui na nossa semana de lives, tá bom? Que eu chamei de desafio de skincare. E hoje o tema da live é olheiras. Então, ó, vou só dar uma acertadinha aqui na minha câmera pra gente ficar mais certinha. Vou aguardar, então, chegar um pouquinho mais de gente pra gente, então, bater esse papo aqui sobre olheiras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de olheira, a gente vai falar um pouquinho sobre procedimento, o que a gente consegue resolver com cosmético, tá? O que realmente não vai ter jeito, porque tem casos que não tem jeito. Então eu tô só aguardando chegar um pouquinho mais de gente e a gente começa então a nossa aula. Para você que tá assistindo aí no gravado, tá? Ou para você que não veio aqui e ainda não assistiu as outras lives, assista, tá bom? Eu vou deixar para vocês o convite para você assistir as últimas lives que a gente fez aqui juntas, porque são muito enriquecedoras, elas estão muito cheias de conteúdo para você. Então a gente já falou aqui um pouquinho. Oi, Angélica, boa noite. A gente já falou aqui um pouquinho ontem, né? A gente tratou sobre rotina mesmo, tá? A gente bateu ali rotinas passo a passo, o que você precisa, o que você pode pular. A gente falou sobre tipos de pele, estado de pele. A gente falou de nutrição, tá? Nós tivemos uma nutricionista aqui na nossa semana. Então, a gente entrevistou também uma amiga minha, que é a Cássia, quando a gente falou um pouquinho sobre skincare, a gente falou um pouquinho sobre como que você pode tratar, como você pode trazer para o seu dia a dia a sua rotina, tá? Sem deixar falhas. E hoje a gente vai falar sobre olheiras. E aí, você que tá aí, que tá chegando por aí, não esquece, tá? De clicar ali na bandeirinha e encaminhar essa live para uma amiga que você acha, então, que vai gostar de falar um pouquinho mais sobre esse tema comigo. Então, eu vou começar falando a respeito das olheiras, tá? E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de como que isso acontece, por que isso incomoda tanto, né? Mexe muito na nossa autoestima. Eu sou uma pessoa que tem olheiras. Hoje eu sou muito tranquila, mas eu já tive muito problema com isso. Já pesquisei muito, já tentei corrigir, usar produto, corretivo e tudo mais. Mas eu não fazia o quê? O cuidado com a pele antes. Por quê? Porque eu era mais nova, eu não tinha linha de expressão na área dos olhos, então eu usava só meu creme normal, usava creminho para a área dos olhos, mas assim, sem muita estratégia por trás. Hoje a coisa já é diferente. Então, gente, deixa eu falar pra você. As olheiras, né? A maioria das olheiras que a gente tem, das pessoas que têm olheiras, são de causa genética. Ou seja, alguém mais atrás ali, sua mãe, sua avó, tinha problemas com olheiras e, consequentemente, você vai ter também, tá? A maioria dos casos de olheira são casos genéticos. Isso significa que você tem uma predisposição, tá? Mas ela pode acontecer em qualquer estágio da sua vida, tá? Não tem uma época certa para ela acontecer. Ela pode acontecer em qualquer estágio da sua vida. E a maioria dessas olheiras, ela é causada por hiperpigmentação, produção de melanina. Consequentemente, são olheiras por manchas, tá? Você tem uma mancha na pele e essa mancha na pele, então, se apresenta sob forma de olheira. E aqui eu vou apresentar para vocês os 4 tipos de olheiras que a gente tem. E eu quero saber se você se identifica em algum desses 4, tá bom? O primeiro tipo de olheira, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como que você pode fazer para atenuar cada um, se dá para tratar, se tem como cuidar, fazer procedimento, o que for, tá bom? Mas eu quero primeiro apresentar aqui quais são os tipos de olheira para você identificar aí onde você está, para você saber se você sofre de uma delas ou se você sofre de mais de uma delas, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com a olheira que a gente chama de olheira pigmentar. Então, como o próprio nome diz, é uma olheira que envolve produção de pigmentos. Então, essa é a olheira mais comum que eu falei para vocês. E ela é dada pela hiperprodução de melanina, tá? E é um fator genético. Então, você produz muita melanina na região ali abaixo dos olhos.
Normalmente, né, elas acontecem mais em peles de mulheres negras e mulheres morenas, tá? São mais comuns, elas se apresentam como manchas marrons, tá? Aquela mancha mais amarronzada, uma mancha mais escurecida, tá bom? Então, esse tipo de olheira é causado por hiperpigmentação, é uma mancha, tá? E ela vai estar ali na maioria das mulheres de pele morena e de pele negra, tá? Também existe o caso de acontecer aí de ser uma olheira residual, tá? Pessoas que têm aí, que sofrem muito de sinusite e de rinite, elas acabam desenvolvendo também essa hiperpigmentação ali nessa região. Então, mesmo que você não tenha ali aquela predisposição genética, né, que venha de algum parente seu e tudo mais, pode acontecer se você tiver algum problema respiratório desse sentido, tá? Sinusite ou rinite, tá? O próximo tipo de olheira é a olheira vascular. É aquela olheira que a gente atribui ao cansaço. Ai, tô muito cansada, dormi mal, então tô cansada. E aí o que acontece? Olheiras, tá? E elas costumam ser aquelas olheiras mais espalhadas, né? As olheiras marrons, elas costumam ser mais limitadas, né? Elas têm um desenho mais limitado. As olheiras de cansaço, elas costumam espalhar, né, por todo o olho. E essas olheiras, elas são causadas simplesmente pela quantidade de sangue acumulado na região abaixo dos olhos, tá? E ela é muito comum, tá? Ali, exatamente por conta desse acúmulo de sangue que fica ali, você consegue observar a olheira, porque a pele é muito fininha, tá? A pele da área dos olhos é muito fina. Então, quando você tem um inchaço ali, algum problema ali de vascularização, ela acaba aparecendo, né? Você enxerga mais na região dos olhos. Na verdade, ele tá acontecendo ali em outras áreas do seu corpo. Mas como a pele aqui dos olhos, ela é muito fininha, ela é mais transparente, vamos dizer assim, você consegue observar o que está acontecendo ali nos vasos sanguíneos por baixo. Então, nesse sentido, né, é uma olheira que você percebe mais, tá? Costuma ser aquelas olheiras mais arroxeadas, mais avermelhadas ou até mesmo mais azuladas, porque elas remetem aos pigmentos que a gente encontra no nosso sangue. Então, ó, a gente já falou aqui de dois tipos, né? As olheiras pigmentares, tá? E as olheiras vasculares. Então, as pigmentares são aquelas por hiperprodução de melanina, são as mais marrons, são as manchas. E essa outra, tá? É a vascular, é aquela que a gente observa quando ela tá mais arroxeada, azulada ou avermelhada, tá? E aí, a próxima olheira não é bem uma olheira, tá? É um modo da gente chamar, que a gente chama de olheira quando tá escurecida ali a região abaixo dos olhos. Então, essa a gente chama de olheira estrutural. O que é uma olheira estrutural? É uma olheira que está ali por causa da estrutura do seu rosto. E eu sou um exemplo dessa olheira estrutural. Eu tenho outro tipo de olheira, tá? Eu tenho a pigmentação amarronzada, minha pele é morena, tá? Então, eu tenho essa pigmentação, essa mancha abaixo dos meus olhos, mas eu também tenho olheira estrutural, que é o que? Causado, então, aqui causa, então, né, essa profundidade na região dos olhos, tá vendo? E essa profundidade faz a olheira parecer pior do que ela realmente é. Eu vou chegar bem pertinho aqui da câmera, já deu pra você notar, ó. Eu faço assim, você enxerga aquilo fundo, você enxerga uma sombra, você enxerga mais escuro. Se eu mudar aqui, ó, minha posição, olha só, como tá muito bem corrigido, inclusive. Tá vendo? Então, essa profundidade, né, ela é devido à estrutura do meu rosto, que é mais profunda aqui. Mas não apenas isso, tá? A gente chega aí na questão também da idade, que a gente sabe que depois dos 30 anos, a pele começa a perder. Além daquela parte de estrutura, né, que a gente tá falando aqui da pele, o corpo aqui, né, a musculatura do rosto, né, o rosto de modo geral, ele começa a perder um pouco de gordura também em algumas regiões. Então, a gente começa a perder um pouco de gordura aqui na bochecha, tá? Embora eu tenha aqui uma bochecha bem sobressalente, tá? Eu perdi já boa parte dessa bochecha no meu processo aqui depois dos 30, né? Então, conforme a gente vai perdendo essa gordura de sustentação, a pele vai caindo aqui mais e você consegue enxergar ainda mais, você consegue enxergar cada vez mais esse suco que se forma ali
abaixo da minha área dos olhos, tá? Então, não é a olheira em si, né? Mas é uma questão estrutural, né, do meu rosto, que causa um efeito de luz e sombra. Então, a luz bate aqui, ela forma uma sombra que se eu mudo a posição, ó, ela some. Então, é realmente por questão estrutural. Muita gente sofre desse tipo de olheira, tá? Muita gente sofre desse tipo de olheira. E aí, é a olheira, assim, que não é que dá mais trabalho. Todas têm aí um trabalhinho, se você quiser tratar, se você quiser cuidar, tá? Todas vão dar um trabalhinho aí. Mas essa é uma olheira mais chatinha, tá? Que para você cuidar dela, você tem que investir um pouquinho mais. Mas a gente vai falar de tratamento, a gente vai falar um pouquinho de procedimento. Tá? Essa é uma aula que vai ser um pouco mais curtinha, né? Porque eu tô mostrando aqui para vocês as olheiras, vou mostrar umas formas de tratamento, mas assim, não tem exatamente muito o que falar. Eu coloquei essa aula na live de hoje porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, muita cliente minha tem questão com a área dos olhos, tá? Então, eu resolvi que eu ia colocar. Essa é uma aula, inclusive, que entrou no meu primeiro desafio, que foi o desafio de 21 dias. É uma aula mesmo, com slides e tudo mais, no meu desafio que foi pago. E aí, eu converti essa aula, né, numa live, pra gente poder falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais. Então, vamos lá. O quarto tipo de olheira é a olheira que a gente chama de olheira mista. Por exemplo, no meu caso, eu mostrei pra você a olheira estrutural, mas eu também tenho o quê? A olheira pigmentar, que é aquela olheira de manchas, tá? Então, eu tenho umas olheirinhas bem aqui, bem manchadinhas, inclusive aqui por cima também. Só que aqui em cima, né, normalmente quando é em cima, eu fico bem mais tranquila, porque eu uso sombra e eu às vezes uso até o efeito da própria olheira, né, como sombra. Hoje, por exemplo, eu não passei nada marrom, mas parece que tá rosa com marrom, não parece? Porque eu uso a olheira a meu favor. Já que ela tá ali, eu faço ela trabalhar pra mim, não é mesmo? Então, é aquela história, aceita que dói menos, mas é claro que a gente tem como remediar em alguns casos. Mas eu tenho que trazer aqui pra vocês uma realidade, tá? Não existe milagre em relação às olheiras. Como eu falei pra vocês, a maior parte delas é genética, tá? Então, ela tá ali, você tem a predisposição e pronto. O que você pode fazer é dar uma controlada, dar uma segurada pra ela não ficar tão diferente do restante do tom da sua pele, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei pra vocês os 4 tipos e eu vou mostrar pra vocês aqui o que agrava essas olheiras, tá? E aí, se você tem algum desses hábitos, comenta aqui pra mim, tá? Desses hábitos que agravam as olheiras. Cansaço. Ninguém aí tá cansado? Alguém aí tá cansado hoje? Né? Insônia e choro são coisas que agravam. Principalmente as olheiras vasculares. Lembra que eu falei que é por conta de sangue aqui nessa região? Então, quando a gente tá cansado, quando a gente tá estressado, quando a gente não dorme, o nosso corpo, ele libera aí substâncias químicas que fazem o quê? Elas dilatam esses vasos. Quando ela dilata esse vaso, ela faz o quê? Causa um acúmulo de sangue, né? Vai passar mais sangue nesse vaso que tá dilatado. Então, vai acumular mais sangue aqui. E aí, você vai observar, né? O Vitor falou que ele tem cansaço, né? Mas ele não tem olheiras, né? Fazer o quê, né? É a vida. Então, quando você tá cansada, a tua pele vai liberar essas substâncias químicas, tá? Que vão fazer o quê? Os seus vasos se dilatarem e ali vai ficar aquele sangue ali, mais sangue ali dentro daquele vaso. E como a pele do olho, ela é mais fininha, a gente vai conseguir observar, então, isso como se fosse uma olheira. Não tá acontecendo só na área dos olhos, tá acontecendo em outras regiões, né? A minha mãe colocou ali, ela tem cansaço e insônia. Então, assim, não acontece só nos olhos, tá? Ela acontece em outras regiões. Só que a pele do olho é mais fininha, então você consegue ver mais o que tá acontecendo ali por baixo dela, tá? Então, são fatores que levam ao agravamento dessa olheira. Lembra que eu tô falando agravamento? Porque a olheira você já tem, tá? A Ana colocou, a minha é de cansaço, fico com os olhos vermelhos, pálpebras inchadas, alivio com compressa de soro fisiológico gelado. Exatamente, o geladinho, o que o gelado faz? No caso aí da Ana, ela tem então a olheira que a gente chama de olheira vascular, porque se alivia quando ela usa um gelinho, é porque aconteceu o quê? Ó, vasoconstrição. Deixa eu explicar pra você o que significa isso. Quando você dilata, você aumenta o vaso. Quando você
bota aí no geladinho, né? Você faz o quê? Vasoconstrição, você aperta um pouco. É mais ou menos, pensa que você tá na piscina, sabe quando a criança tá na piscina brincando com a água e ela faz assim? E a água vai pra cima? Isso é a vasoconstrição. Quando tá geladinho, o que acontece com o nosso vaso? Ele aperta. E aí, ó, o sangue corre e ele sai dessa região. E aí era uma dica até que eu ia dar, e a Ana comentou do soro fisiológico gelado. Qualquer coisinha que você colocar mais geladinha aqui na região já ajuda. Você pode colocar o seu creme na geladeira, o seu creme para a área dos olhos, tá? Que aí na hora que você for aplicar, ele vai estar bem geladinho. Eu tenho esse creme aqui, ó, que muita cliente minha tem, e ele tem esse aplicador, tá vendo? Ele é um aplicadorzinho de metal, ó. Por aqui sai o produto e esse lado de cá você usa para fazer uma drenagem. Ele geladinho, gente, ajuda muito nessa questão da vasoconstrição, tá? Ele tem outras propriedades, mas é uma dica que eu vou dar para vocês. Você pode colocar o seu creme para área dos olhos na geladeira que vai funcionar, ou você pode comprar, sabe aquele gelinho que é de plástico, né, que a água é dentro do gelo? E aí você põe lá, tem moranguinho, banana, sei lá o que, são umas frutinhas e tem que são uns quadradinhos, bolinha, enfim. Você compra um daqueles e deixa lá na sua geladeira, ou deixa no seu congelador, mas usa com cuidado. E aí você pega um desse aí, quando você tiver com olheira, aí você aplica aqui assim, como se fosse uma compressa mesmo, né? Você pode aplicar ele aqui, depois você lava, né, obviamente. E aí já vai ajudar bastante, tá bom? Então é uma dica que eu dou pra vocês aí, quando acontece esse tipo de coisa. Só muito cuidado com esse contato. Se for colocar no congelador, não deixa muito tempo de contato, porque você pode causar uma queimadura, tá? Uma queimadura por frio, nesse caso. Então você pode causar uma queimadura e vai ficar pior, vai ficar vermelho, tá? Vai queimar o rosto. Então só encosta assim de leve. Você mesmo vai sentir que não vai dar pra ficar muito tempo com ele. E aí vai ajudar bastante a aliviar, se o seu caso for olheira vascular, tá? Que no caso das manchas aí já são outras coisas. E aí eu vou comentar com vocês. Um outro fator que agrava as olheiras é o sol. Sim, o sol agrava. Por que que o sol agrava? Porque ele dilata também os vasos, tá? Então ele faz aquele aumento dos vasos. Tanto que quando a gente pega um solzinho, a gente fica o quê? Vermelhinha. Fica vermelhinha por quê? Porque você dilatou e você tá ali com aquele sanguinho ali na superfície da sua pele. Então o sol ele também ajuda a agravar essa situação, tá? E nesse caso, gente, para esse tipo de caso, né, de dilatação sanguínea, o filtro solar não vai resolver muito, tá? Porque a gente tá falando de reação ali de calor, tá? É diferente. Então quando tá friozinho, ela faz a vasoconstrição e melhora a olheira, e quando tá quentinho, né, se você estiver pegando sol, o efeito é o contrário, né? Você aumenta aquele vaso sanguíneo, você aumenta a quantidade de sangue acumulada ali naquela região, tá? Então o sol ele vai agravar sim, mas né? Não quer dizer que não é pra usar o filtro não, pelo amor de Deus, tá? Só estou fazendo um comentário aqui, um adendo pra você. Além disso, e aí a importância de você usar o filtro também na área dos olhos, o sol faz o quê? Ele aumenta a produção de melanina. E o que é a melanina? É o pigmento. Então, gente, deixa eu te contar. Não sei se você sabe, mas o bronzeamento, né? Quando você fica bronzeada, esse bronzeamento ele é uma resposta, é uma reação do seu corpo ao efeito nocivo do raio solar. Então você começa a produzir pigmento, a pele começa a mandar melanina para a superfície, então você começa a morenar, né? Ela começa a mandar o pigmento para a superfície, para quê? Para cobrir essa pele, para protegê-la, tá? E aí a gente entra naquele assunto que eu bato com vocês no meu feed, nos stories, proteção com cor. Por que a proteção com cor? Na proteção com cor, você já tá colocando o pigmento, você não precisa que a sua pele produza. Até porque, quando a sua pele produz o pigmento por bronzeamento, ela está sendo queimada ao mesmo tempo, tá? E a gente não quer estragar a nossa pele, tá bom? Então, o sol aí, ele agrava todos os dois tipos de olheira, no caso aqui, né? Tanto a olheira pigmentar, porque ele vai aumentar a produção de melanina, né? Tanto a olheira vascular, porque ele vai aumentar o tamanho desse vaso sanguíneo. Então, ele vai aumentar o acúmulo de sangue. E a gente tem que tomar bastante cuidado, ó. Um óculos escuro é legal, botar um boné, um chapéu chique, ou o que você queira colocar quando você tá na praia, principalmente. Funciona bastante, tá bom?
Outros fatores que agravam, hein? Fatores externos, tá? E tabagismo, TPM, bebidas em excesso, estresse, porque tudo isso afeta a circulação. E se afeta a circulação, tem efeito direto nas suas olheiras. Você vê que são algumas coisas assim muito simples, né? É muito fácil ter olheira, né? Você não precisa ser acima dos 30, acima dos 40, você pode ter qualquer idade, é muito fácil ter olheira, né? O difícil é você achar uma pessoa que não tem, não é mesmo? Eu acho que quando você começar a parar para perceber isso, você vai falar, é muito comum realmente, né? É muito comum realmente a gente ter olheira. Difícil é achar alguém que não tenha. Então, quem está aqui me assistindo agora, você tem olheira ou você não tem olheira? Você tá super de boa, tá assistindo aqui só pelo aprendizado, ou você tem algum desses tipos de olheira que eu mencionei ali? Você já consegue identificar qual tipo de olheira você tem? Já vou pular aqui pro próximo assunto, tá bom? Um dos fatores aqui externos que é muito, muito importante, tá? Que é um dos fatores que eu também bato muito na tecla no meu feed, nos meus stories, que é o quê? Remover a maquiagem. Não dormir de maquiagem. Primeiro, pode ser um efeito aí temporário, tá? Pode ser um efeito temporário. Mas os produtos que vocês usam na área dos olhos, você tá vendo que eu tô aqui, ó, eu tô com um lápis azul. Se eu não fizer a remoção correta, né, eu vou ficar com essa mancha azulada na minha área dos olhos. Eu canso de ver gente aí que tem lápis de olho ou rímel nos cílios aí há 10 anos. Tem uns 10 anos que essa pessoa tá com aquela meleca ali de lápis, aquela mistureba de rímel, de não sei o que, delineador, né, na área dos olhos. E aí, culpa a maquiagem. Ah, não, eu parei de usar agora porque tava me dando mancha. Gente, eu não tava te dando mancha, você não tava removendo corretamente, né? Porque sim, a gente tem produtos que são muito pigmentados e produtos que têm uma alta fixação. Mas não são produtos impossíveis de serem removidos, tá bom? Eles só precisam ser removidos corretamente. Esse é um dos fatores, tá? Esse é um dos fatores. O segundo fator é que a sua maquiagem ali, principalmente quando você vai dormir, a sua pele quer fazer o processo de renovação, ela impede a oxigenação da região, né? E se ela impede a oxigenação, isso afeta o quê? A circulação, obviamente. E aí você acaba ficando com aquela olheira ali mais roxa, mais avermelhada. Então, gente, até mesmo o mau uso da maquiagem, né? Porque não é o uso. Eu não culpo nunca o uso da maquiagem por nada. É o mau uso da maquiagem que leva você a ter essas olheiras manchadas, né? E é nítido. Você olha pra pessoa e você vê que ela tá com mancha ali de lápis de olho. Ela tá com mancha de máscara de cílios. Ela tá com mancha de delineador. Não é legal, tá? E aí eu sei que você não fez a remoção correta daquele produto, tá? Se você é cliente minha, eu vou chamar a sua atenção. Lógico que eu vou chamar a sua atenção no canto. Eu falo, então, amiga, eu tava reparando, vamos colocar aí um demaquilante, né? Um sabonetinho pra lavar esse rosto. Vamos colocar alguma coisinha pra tirar essa maquiagem? Porque tá afetando aí nas suas olheiras e tudo mais. E isso é muito sério, tá, gente? Porque isso interfere no procedimento, no tratamento que você vai fazer. Que aí é uma das coisas que eu queria falar agora, né? Eu vou entrar no assunto aqui do envelhecimento, que o envelhecimento faz o quê? Leva à flacidez da pele. Consequentemente, ela aumenta esse suco que a gente tem aqui embaixo e aumenta essa percepção de que a gente tá com olheiras, tá bom? E aí, a gente entra, então, na questão dos procedimentos e tratamentos para olheiras. O tratamento, gente, ele vai de clareamentos, né, de ativos clareadores, até tratamento cirúrgico, tá? Só que tudo isso, para tudo isso, né, você vai precisar de indicação médica, tá? Se a gente tá falando aqui de tratamento clínico de olheiras, você precisa de uma indicação dermatológica para isso, tá? Você tem que ir no dermatologista e ele tem que diagnosticar que você tem um problema ali que realmente precisa de uma intervenção médica.
E aí, normalmente, né, as prescrições são as hidroquinonas, ácido azelaico, ácido cógico. São alguns tipos de ácidos que são muito potentes e que, obviamente, exigem o uso do filtro solar, né, ali, ó, junto, para que ele clareie essas manchas. E aí eu tô falando das manchas pigmentares, tá? Das olheiras que são causadas realmente aí pela produção de melanina. Então, você tem essa possibilidade de utilizar produtos que tenham esses ativos, mas esses produtos, eles são medicamentos. Eles precisam ser indicados por um dermatologista, tá bom? E há casos aí que você pode também fazer o preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um ácido que já é presente na nossa pele, tá? Ele já tá aqui, já tá na nossa pele, só que da mesma forma que o colágeno, que a elastina, quando a gente passa dos 30 anos, o nosso corpo para de produzir, né? Não é que ele para, ele diminui essa produção, tá? Tanto que as peles mais jovens são mais firmes e as mais velhas, elas são mais flácidas. E aí, o que você consegue fazer em consultório? O preenchimento. Então, ela vai lá e vai preencher essa bolsinha aqui pra você. Ela vai elevar essa bolsinha, ó, sem a bolsinha, com a bolsinha. Sem a bolsinha, com a bolsinha. Né? Ela vai aumentar isso aqui um pouquinho. E aí, é por isso que você precisa da avaliação dermatológica, porque às vezes você acha que o preenchimento vai ser aqui, mas na verdade é na região da bochecha, ou é dar uma esticada aqui, ó. Se eu der uma esticada aqui, ó, também melhora um pouco esse suco. E aí, realmente, você precisa ir num profissional especialista para fazer esse tipo de procedimento. Mas existe, tá? Eu quero trazer aqui pra você, embora não seja uma coisa, um serviço que eu ofereça, eu quero que você entenda que se você precisar de uma intervenção, se você quiser, você pode, tá? Existem modos de você cuidar dessas olheiras. Elas não vão ser resolvidas 100%, tá bom? Mas você vai conseguir aí dar uma controlada nelas, tá? Então, dentro aí dessas intervenções, a gente já falou então aqui do uso de clareadores. Esses são clareadores bem mais potentes, tá? Que necessitam aí de prescrição, porque são medicamentos. A gente tem, então, preenchimento e a gente tem o uso de luz pulsada, né? Que aí já é como se fosse laser, né? É a luz pulsada para tratamento daquelas olheiras pigmentares, para tratamento de mancha. Porque essa luz pulsada, ela ajuda no clareamento, tá bom? Ela destrói ali alguns... Como é que eu posso dizer? Algumas moléculas que são responsáveis pela produção de melanina, né? E lembra que a melanina aqui é o pigmento escuro. Então, ela consegue destruir ali através daquela luz. Então, ela vai dar o efeito de clareamento, ou pelo menos ela vai segurar o escurecimento, o que é bastante bacana, né? Mas é o que eu falei, não resolve 100%. Mas, para quem tem muita olheira, olheiras muito escuras, e que isso, eu sei que isso afeta a sua autoestima, você tem aí esse artifício também para fazer como forma de tratamento. E algumas pessoas fazem tratamento de plástica, né? Que a gente chama, né? Fez plástica. Que é quando as olheiras, além de terem a cor e tudo mais, elas têm uma certa gordurinha, né? Aqui embaixo, você fica com uma gordurinha. E aí você tem como remover cirurgicamente, né? Eu não sei por onde eles fazem o corte, porque cada vez muda o procedimento, né? Mas eles têm como fazer pequenos cortezinhos e remover essa gordurinha embaixo. Mas tem que ser feita por um bom profissional, né? Porque se você remover demais, você vai fazer o quê? Aumentar o sulco, né? Então, você tinha uma gordurinha e agora você tem uma bolsa. Então, tem que tomar bastante cuidado com o procedimento na área dos olhos, tá? Porque você muda demais as suas feições. E o olho é o que dá a nossa aparência de saudável ou de cansado, tá? Diferente quando você faz uma coisa no nariz, que o nariz muda muito a sua aparência, né? Mas na área dos olhos, vai ser nítido se você tá bem ou se você tá muito cansada, né? Porque dá essa aparência de gente cansada, tá? Então, assim, para procedimentos, os tratamentos seriam esses, tá? Tomar uma aguinha aqui. E aí, agora eu vou falar com vocês sobre o que a gente pode fazer dentro da área de cosméticos, tá? Ah, eu não vou fazer nenhum procedimento agora, ou eu não posso fazer um procedimento porque vai estar muito acima aí do orçamento, etc e tal. O que eu posso fazer em termos de cosméticos? A gente pode fazer várias coisas, né? Então, aqui, primeiro deles, né, é usar produtos antioxidantes.
Então, você compra lá o seu creminho para a área dos olhos, de preferência um creminho que tem antioxidante. Lembrando que, tá? Os antioxidantes, eles impedem a ação dos radicais livres. E os radicais livres, eles estão ali, além de promoverem doenças, né? E eliminar toxinas, eliminar, que eu digo assim, eliminar toxinas na sua pele, né? Eles ajudam a quebrar também as fibras de colágeno, as fibras de elastina. Então, quando você usa um produto que combate, né, os radicais livres, você já dá uma travada aí, né, nesse problema do colágeno, nessa questão da estrutura dessa pele, tá? Então, usar um produto antioxidante ajuda bastante. A gente pode também procurar, e se você for procurar produtos com cafeína são bem legais, tá? Creme com... vou falar da niacinamida já. Só um minutinho. Deixa eu falar só da cafeína, senão eu vou me perder aqui do meu roteiro. Então, cremes com cafeína ajudam muito, né? Não passem café, tá? É uma coisa completamente diferente da outra. E eu não sou a favor de passar comida no rosto. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, eu não gosto, não acho legal. Então, assim, cremes que tenham cafeína são legais, porque a cafeína, ela ajuda o quê? Na vasoconstrição, lembra? Ela ajuda naquele aperto. Então, ela ajuda o seu sangue a circular. E a gente tem produtos muito bons. Mas a gente tem que pensar que a maioria, não todos, tá? Os cremes que tem cafeína, eles são muito secativos. Eu não sei porquê, mas as fórmulas acabam sendo muito secativas. Não sei se vocês já ouviram falar da The Ordinary. É uma marca que teve, assim, um boom no ano passado. Todo mundo queria. Eu comprei produto da The Ordinary, que é o Caffeine Solution, que é um produtinho para a área dos olhos, né? Um frasquinho. Eu ia botar ele aqui, eu acabei esquecendo. É um tubinho, assim, desse tamanho, mais ou menos, que vem com cafeína, né? E aí, ele é excelente, realmente. Para as olheiras vasculares, ele é excelente. Você vai passar aí depois de um mês, assim, você vai começar a observar resultados incríveis, tá? Porque você precisa de 28 dias para começar a observar resultado na área dos olhos, tá bom, gente? Porque a nossa pele dos olhos, ela leva 28 dias para se renovar. Então, o creme que você tá passando hoje, o resultado é daqui a 28 dias, tá bom? Só para fazer esse adendo aí. Então, depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a observar resultados muito bons. Mas ele era muito secativo. E eu tenho linha de expressão. Então, em um mês, eu fiquei praticamente sem olheiras. Mas eu parecia que eu tinha 60 anos. Porque isso aqui, meu, ficou muito, muito ressecado. E como eu estava fazendo um teste para falar para vocês que me seguem aí, né? Para falar do produto, eu usei só ele, não apliquei mais nada. Então, depois que eu fiz o meu teste, que eu vi o resultado, eu encharquei de hidratante na área dos olhos muito, 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 para poder ajudar. Então, se você tem um creme aí que você sente que faz isso, você complementa, né? Porque você não vai jogar o creme fora. Você complementa com um bom hidratante, tá bom? Então, assim, a cafeína ajuda muito. Produtos que tenham cafeína na composição ajudam muito nas olheiras, tá? E aí, o próximo produto era exatamente a niacinamida, tá? A niacinamida, ela é excelente, tá? A niacinamida, ela é muito boa, tá? Ela é um ativo, assim, muito incrível. A gente vai ter uma aula de ativos, que é a nossa aula de amanhã, inclusive, tá bom? Eu vou falar os ativos, para que servem, o que você tem que procurar no creme, etc e tal. Mas aqui eu tô falando um pouquinho mais, porque vou falar da questão das olheiras, né? Então, a niacinamida, ela é um clareador muito bom, tá? E é um clareador que você pode usar com segurança, sem a prescrição. Então, é por isso que você encontra isso vendendo em vários lugares. A Mary Kay tem, por exemplo, creminho para a área dos olhos com niacinamida. E esse creminho aqui, além da niacinamida, ele tem outras coisas. Mas ele contém a niacinamida para ajudar no clareamento das olheiras. Então, ela é um bom clareador. Além do efeito clareador, né? Ela tem um efeito anti-idade. Ela tem um efeito anti-idade incrível, tá? Ela é antioxidante, tá bom? Então, assim, ela ajuda em vários aspectos, tá? Ela ajuda na firmeza da pele. É um creme, assim, que vai ser muito, muito bom, tá? Então, você pode investir aí na niacinamida, porque ela é um creme que vai ajudar, mas é aquela história, tá? Não espere o milagre, tá? Espere do produto aquilo que ele tá ali te oferecendo, tá bom? É um produto cosmético, tá? Não é um tratamento clínico. O próximo produtinho que eu ia falar com vocês é a vitamina C, né? A vitamina C, ela também é antioxidante, ela também tem efeito clareador e ela atua na biossíntese do colágeno. Então, quando você usa produtos que têm vitamina C na área dos olhos, você ajuda também a melhorar essa questão da firmeza. E melhorando a firmeza, ó, melhorando a firmeza, você diminui o quê? As bolsas, tá bom?
Então, vale a pena investir em produtos também que tenham vitamina C. Vocês estão anotando, gente? Isso aqui é conteúdo de consultoria, conteúdo de mentoria, tá? Eu falei pra vocês que esse conteúdo aqui eu transformei numa live, mas era uma aula do meu desafio pago, tá? O desafio de 21 dias, que era uma aula com slides e tudo mais, uma aula um pouco maior, que eu, converti numa live. Então, vocês aproveitem mesmo essas dicas, tá bom? Deixa eu ver. Estou usando um sérum com ácido glicólico e niacinamida, mas parece que deixa minha pele bem mais seca. Tá deixando a sua pele mais seca porque ácido glicólico faz peeling químico. Então, ele remove essa primeira camada de célula morta que a gente tem, tá? Ele é bom, mas se você estiver usando ele todos os dias, ele pode causar, sim, esse ressecamento, tá? O ideal é ou você intercalar com outro produto, tá bom? Ou você usar um outro hidratante por cima do sérum, tá? Aplicar um hidratante por cima do sérum. Ácido glicólico é excelente. Minha pele ama um ácido glicólico, tá bom? Parece muito bom, né? Ácido glicólico e niacinamida, porque a niacinamida, ela também é anti-inflamatória. Então, você tá fazendo pili químico, tá jogando a niacinamida, que é anti-manchas, anti-inflamatório. Nossa, incrível. Gostei já gostei. Mas faz isso, tá bom? Se você tá sentindo ressecamento, ou você intercala, usa dia sim, dia não, ou você aplica um hidratante em seguida desse sérum, tá legal? Então, vamos lá. O próximo produto cosmético que a gente pode colocar aí na nossa rotina são produtos que contêm um ácido hialurônico. Lembra que eu falei dele lá nos procedimentos que você tem que fazer com a dermatologista? Eles usam um ácido hialurônico para quê? Para preencher as rugas, né, também, e para preencher essa bolsinha, né, esses sucos. Cremes que contenham ácido hialurônico, eles vão atuar como? Não vai ser do mesmo jeito, claro que não, né, que uma coisa é você preencher, você está enchendo aquela região com determinada substância. Quando a gente aplica topicamente, a gente faz o quê? Um efeito, como se fosse um efeito de edema. O ácido hialurônico, ele atrai, né, uma molécula de ácido hialurônico atrai 10 moléculas de água. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inflar essa região. Se você tem linhas de expressão, essas linhas vão ficar mais atenuadas, elas vão ficar mais lisinhas, tá? O ácido hialurônico, ele é o componente do momento, tá? Todo produto, quase todo produto tem ácido hialurônico, eles botam ácido hialurônico em tudo que você imaginar, mas você tem que pensar que ácido hialurônico está envolvido em questões de água, quando a gente fala de hidratação. Só que é claro que se você tá bem hidratada, a pele consequentemente fica mais firme, né? E as linhas de expressão também ficam mais lisinhas. Esses sucos, eles também podem ficar um pouquinho mais atenuados, tá? Então, assim, depende muito do seu objetivo, né? Deixa eu ver. Eu aplico um hidratante com a vitamina C, retinol e ácido hialurônico. Perfeito, perfeito, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vitamina C e vitamina E, antioxidantes, tá? A vitamina E, ela potencializa a ação da vitamina C, tá bom? Além de ser um hidratante extremamente bom. Retinol é um dos mais incríveis, tá? Eu uso retinol aqui na testa, que é esse aqui, ó. Retinol é um produto incrível e ácido hialurônico é esse também aqui que tem nesse creminho que eu uso pra área dos olhos. Muito bom. A pele vai ficar linda. Não sei quanto tempo que você tá usando isso, mas com certeza você vai ter muitos bons resultados, tá? Pode investir aí, seguir todos os dias. O importante é a rotina, tá? Não importa, você pode ter o melhor produto, mas se você não tá ali seguindo a sua rotina, não vai funcionar, tá? A gente falou sobre isso ontem, falou sobre isso anteontem também, sobre a questão de rotina, tá bom? A gente também pode fazer o uso, né, de algumas máscaras faciais. E a gente tem máscaras que são próprias para a área dos olhos, né? Máscaras hidratantes, máscaras calmantes. Normalmente temos nessas máscaras aí ácido hialurônico, né, para ajudar na hidratação. A gente pode ter camomila nesses produtos, que a camomila ela também dá uma acalmada, vamos dizer assim, né? E tem alguns produtos que também tem aloe vera, que vão ajudar. A aloe vera, ela também tem aí, não é muito comprovado, mas ela pode ter um efeito aí de melhora nessa circulação, né? Então é interessante colocar. E tem alguns produtos em cremes mesmo que vocês podem procurar, cremes que tenham centelha asiática, tá? O nome é centelha asiática. Cuidado,
creme para varize tem centelha asiática. Não vai passar creme para varize na área dos olhos, tá? Eu tô falando isso porque eu sei que vocês querem. Vocês olham lá o ativo, ai tem, vou passar no olho. Não faça isso, tá? Porque a varize é um vaso muito mais grosso, tá? É muito diferente, tá bom? É muito diferente. Mas alguns cremes para a área dos olhos têm centelha asiática. E a centelha asiática, ela ajuda na circulação. Então, ela ajuda realmente a cuidar bem dessa área dos olhos. Deixa eu ver aqui a pergunta da Tamires. O creme com vitamina C da Mary Kay tem vitamina E também ou é outro creme? Ele tem vitamina E também, Tamires. Ele tem as duas coisas, tá bom? Ele tem a vitamina C e a vitamina E. E o que vai acontecer? Como eu falei, a vitamina E, ela potencializa e ela também estabiliza a vitamina C. E nesse creme da Mary Kay, é a vitamina C pura, não é a derivada. E a vitamina C pura, ela é mais instável, porém, é a melhor, mais bem aceita pela nossa pele. Porque tem essas questões aí de formulação. Aqui, quando a gente fala de potencialização, a gente tá falando de fórmula, tá? Então, quando a gente fala de fórmula, a vitamina C pura, ela é mais bem absorvida pela nossa pele. Por quê? Porque a nossa pele tem essa vitamina C pura. Então, ela ali, ó, dá o match, tá bom? Elas combinam muito bem. Então, a nossa pele aceita muito bem. Mas, em compensação, é uma vitamina C um pouco mais instável. Então, a que tem nesse sérum é um frasquinho assim, parecido com esse. É porque o meu não tá aqui. A vitamina C que tem nesse sérum, ela é microencapsulada. Exatamente para que ela se mantenha ali perfeita e íntegra, né, por maior parte do tempo, por todo o tempo que você tem o produto. Mas aí eles vêm com a vitamina E, que também é antioxidante, ou seja, combate radicais livres. Ela também tá ali para ajudar a vitamina C a se manter estável, porque elas têm uma ação simbiótica, e ela também é um potente hidratante. Então, ó, junção de dois mundos incríveis e você tem um super produto, tá bom? E aí eu também passo ele na área dos olhos, antes do meu creme, tá? Quando eu passo sérum, eu passo no rosto inteiro, porque aí eu já dou um boost ali de vitamina C também, vitamina E, pra ficar tudo lindo e maravilhoso. A vitamina C pura não deixa a pele vermelha, não. Você pode ter reações à vitamina C, tanto a pura quanto a derivada, tá? Tanto a pura quanto a derivada. Algumas pessoas, elas têm sim reação à vitamina C, tá? Eu mesma demorei pra me acostumar, tá? Eu posso te falar, tem quatro marcas de vitamina C, de produtos que contêm vitamina C, que eu consigo usar com muita tranquilidade. É a vitamina C da Mary Kay, essa nova. Essa daqui da La Dermine, que é vitamina C. A da SkinCeuticals, que é a C Ferulic. E a do Dr. Ray, que o Dr. Ray tem uma vitamina C que é muito boa, um sérum que é muito bom. Eu recebi da Pharma Delivery, né? Recebi em parceria com a Pharma Delivery. Eles me mandaram todo o kit. E eu tava até com um pouco de medo, mas não por conta da marca do produto, sim por conta da vitamina C. Então, assim, você tem que achar a vitamina C que se encaixa, né? Que fica bem pra você. E então, assim, a vitamina C, tanto a pura quanto a derivada, elas podem te dar alguma reação, mas não é a vitamina em si, é a sua pele reagindo a elas, entende? Então, assim, você tem que se encontrar, né, no meio de tantas propostas de tantas marcas, tá bom? Então, vamos lá. Eu tava falando da centelha asiática, né, que é bacana, ajuda, então, nessa vasoconstrição. E a gente tem que sempre lembrar, né, aquilo que eu tô falando com vocês aqui, da gente sempre lembrar da questão dos nossos hábitos, tá bom? Então, dormir bem. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é, né? A gente tem a vida aí cheia de coisas pra fazer, mas tentar dormir o melhor possível, né? O melhor que a gente conseguir. Pensar também que tem a nossa questão aí genética, tem a nossa questão aí de manchas de pele, né? Que estão ali nos acompanhando e que a gente tem que cuidar. Usar o filtro solar, porque a gente já viu que faz diferença a exposição ao sol nessa olheira. Então, usar o filtro solar e cuidar o máximo que você puder. Agora, eu não tenho paciência, eu não quero esperar e eu quero fazer alguma coisa aí combinada. Como é que eu posso camuflar essa olheira, né? Eu hoje tô camuflada, né? Como é que eu posso camuflar essa olheira com maquiagem? Eu uso, muita gente pergunta isso, é uma dúvida muito frequente, tá? Se eu comprar um corretivo, quem nunca ouviu isso? Um corretivo mais claro que o tom da minha pele, vai ficar ótimo na minha olheira. Aí a pessoa tira a foto, né? Tá aquele negócio assim, né? Tchá! Aquele flash
refletido ali. A gente nunca deve usar produtos que tenham um tom muito mais claro que o nosso, tá? No máximo, um tomzinho mais claro ali, pouca coisa, tá? E isso a gente usa pra iluminar. A gente não usa nem pra corrigir, nem pra camuflar a olheira, tá bom? Então, quando a gente usa, eu tenho aqui, ó, um mais claro. Eu uso esse aqui, que é o pêssego, da Mary Kay. E eu tenho esse aqui, que é da Too Faced, que é mais clarinho, ó. Olha a diferença de cor. Então, eu uso ele pra iluminar. Esse aqui eu uso pra camuflar as minhas olheiras, tá bom? Preciso de 2? Você que sabe, tá bom? Você que sabe. Só que esse aqui de camuflar, que é o colorido, eu tenho que passar por cima, por baixo da minha base, tá bom? Tem que ser antes da base, para que ele não reflita na hora aí de tirar uma foto, na hora de fazer o vídeo, ele não fique esquisito. Então, vamos lá. Você, normalmente, né, quando a gente faz a camuflagem de olheiras, a gente usa o quê? Corretivo colorido, né? E é nessa hora que o povo fica desesperado, porque tem roxo, tem verde, tem amarelo, tem vermelho, tem cor de abóbora, tem de tudo que é cor. Mas o que que eu faço com esse bando de cor, com esse bando de coisa? Eu fiz aqui, ó, um resuminho, bem pequenininho mesmo, para facilitar a sua vida, tá bom? A Tamira está aqui, eu vou pedir depois para ela mostrar, para ela falar, né, qual que ela usa. Ó, corretivo amarelo, ele neutraliza as olheiras arroxeadas, tá? Ele vai neutralizar praticamente todo tipo de olheira, tá? Todos os que eu falar aqui vai neutralizar praticamente todos os tipos de olheira, mas tem aquele ali que é específico para uma determinada cor. Então, o amarelo vai neutralizar essas manchas mais arroxeadas. A gente tem corretivos roxos, corretivos lilás, e esses, eles conseguem camuflar aquelas olheiras que são mais acinzentadas. Sabe quando você vê que não é marrom, não é vermelho, não é, é cinza? A pessoa tem uma olheira acinzentada? Então, corretivo lilás, ele vai ajudar nessa camuflagem. E a gente tem aí o corretivo que a gente chama de pêssego na Mary Kay. Em outras marcas eles chamam de corretivo salmão, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar as manchas marrons, as olheiras marrons. Só que ele tem um espectro bem interessante, porque o tom de pêssego, ele pega ali uma mistura de várias cores. Então, você também consegue camuflar as olheiras arroxeadas, né? Eu citei a Tamires como exemplo, porque a Tamires, ela usa o corretivo pêssego, né? E ela adora o corretivo pêssego, porque realmente faz muita diferença. E a Tamires, ela tem a pele bem mais clara que a minha, né? Ela é bem mais branquinha e ela tem essas olheiras aí um pouquinho mais arroxeadas, mais azuladas. Eu tenho olheira marronzada e eu uso o mesmo corretivo, a mesma cor de corretivo que ela. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o tom que ele é. Ó. Parece até que ele é amarelinho, né? Mas ele não é. Ele é pêssego, tá? O tom dele é diferente, tá? Vou só colocar um amarelinho aqui pra vocês perceberem a diferença de tom de uma coisa pra outra. Não sei se a luz vai permitir, mas ó, tá vendo que esse aqui tem um fundinho mais avermelhado? Agora deu pra ver. Tá vendo? Esse aqui é mais pêssego. Então, ele é meio coringa, tá bom? Na Mary Kay ele chama pêssego, nas outras marcas eles chamam de salmão, ou até mesmo o laranja, né? Ele tem essa pegada assim, uma pegada mais alaranjada. Eles são muito bons para corrigirem as olheiras marrons. Mas isso aí você vai usar antes da sua base, tá? Por quê? Porque ele vai modificar. O que que vai acontecer? Quando você passa um amarelo aqui, ele fica amarelo, o seu olho. Quando você passa o pêssego, ele vai pegar um tom de pêssego. Isso é um cinza. Sim, ele ajuda também. Ele ajuda também, tá? Então, o pêssego, ele é meio que coringa, tá? Mas a gente tem que saber que a gente tá fazendo ali uma neutralização. Eu tô juntando uma cor com a outra, tô criando uma cor nova. Só que essa cor nova, ainda assim, ela não vai ser o tom da minha pele. E é por isso que você tem que passar a base por cima disso. Quando você passar a base por cima, você vai conseguir fazer essa cor ficar igual a essa cor. Tá vendo, ó? Eu passei o pêssego, passei a minha base por cima. Eu nem apliquei o de iluminar. O de iluminar, normalmente, é aquele que a blogueira faz o triângulo, né? E aí fica aquele olho bem iluminadão, tá? Eu nem usei esse daqui hoje. A intenção era realmente usar só o pêssego para mostrar para vocês como que a camuflagem pode ser feita, tá bom? Mas isso, gente, é só esconder, tá? Camuflagem é só esconder. Eu gosto de uniformizar o tom da minha pele.
tá bom? Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tô tratando o meu rosto, eu tô tratando essa olheira. Eu não posso ficar confiando só na maquiagem, tá? Eu trouxe aqui porque eu sei que muita gente tem dúvida em relação a essas cores de corretivo e eu achei importante colocar, tá bom? Mas ó, lembrando a vocês que quando você usa um tom mais claro que o seu, tá? No caso aqui, esse aqui, ó, é um tom mais claro que o meu, eu uso pra iluminar. Tudo aquilo que eu ilumino, eu jogo pra frente, tá bom? Então, na hora que você for aparecer num vídeo, numa foto, vai ficar, ó, bem cheguei, tá bom? Ó, o assunto de hoje era esse, tá bom? O nosso bate-papo de hoje era esse. Eu falei, assim, o máximo que eu pude dar de informação dentro desse tempo pra vocês aqui. Deixa eu tomar só mais uma aguinha. Eu falei tudo que eu pude aqui dentro, tá bom? Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, a gente tá só com alguns minutinhos, tá? Porque eu comecei às 8h30, já são 9h22. Então, a gente tem alguns minutinhos pra tirar alguma dúvida, se você tiver alguma, tá? Amanhã, né, enquanto você vai pensando nisso, se você tem dúvida, né? Aliás, eu queria saber se você identificou o seu tipo de olheira. Você consegue identificar agora? Eu acho que sim, né? Eu acho que identificando o seu tipo de olheira, você passa a utilizar produtos, a buscar produtos mais específicos para aquilo que você quer, né? E você vê aí que dentro da área de cosméticos, né, a gente tem uma gama muito grande de produtos sendo oferecidos que vão cuidar da nossa pele, né? Então, enquanto você pensa aí, se você já reconhece qual que é a sua olheira, né? E se você já sabe reconhecer como que você vai cuidar dela, eu vou falar um pouquinho pra vocês, então, do nosso tema de amanhã. Amanhã é sábado, né? Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os ativos nos produtos de skincare. Hoje eu falei um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho deles, mais pra questão ali de olheiras, mas eu vou trazer outros produtos, tá? Eu vou contar um pouquinho sobre eles. Vai ser uma aula um pouquinho mais técnica, mas uma aula técnica boa, sabe? Que quando você pegar ali o seu produtinho, deixa eu ver o que tem aqui nesse. Niacinamida, pantenol, ele tem nanotecnologia, não sei o quê, e ele tem a vitamina C. Então eu olho esse produtinho aqui e eu sei mais ou menos onde ele vai atuar. Eu sei que ele vai servir pro meu objetivo, tá? Eu vou conseguir inserir esse produtinho dentro da minha estratégia de rotina. Tá? Ele não vai ficar solto lá. Ah, vou usar esse sérum aqui, parece legal, tava barato, comprei e aí vou passar, mas tipo, sem o menor objetivo. Aí depois vai vir na consultoria. Ah, Viviane, comprei um produto, mas não tá funcionando não. Por quê? Porque não sabe nem para que ele serve, né? E não sabe como que ele se encaixa na sua rotina. Porque eu já falei pra vocês que a rotina, ela tem que ter estratégia, né? Então, quando a gente está no contexto de consultoria, a gente pensa no objetivo, né? O que você quer alcançar, e pensa na estratégia que vai te levar até aquilo ali. E aí, sim, a gente começa a encaixar os produtinhos dentro dessas estratégias, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, essa live vai ficar gravada, então eu vou deixar para vocês a live gravadinha ali, e aí você só coloca, ó, obrigado por esclarecer minhas dúvidas, vou intercalar o produto que eu tô usando que tem ácido, isso mesmo, tá? Faz isso mesmo, você vai sentir uma melhora muito boa, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, deixa na live que vai estar salva, ou você pode me chamar no direct que eu vou te ajudar, tá bom? Então amanhã esteja aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre esses ativos nos produtos, pra você entender um pouquinho mais o que esse bando de gente tá falando aí, e aí você fica meio perdido aqui, eu sei, né? Então, ó, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje e espero vocês amanhã, tá? Ó, beijos, boa noite!